Agora sim. você continua, Pode falar. né, segundo cotista, né, segundo acionista da empresa, né? Você viu lá, né? Vi, sim. E agora ninguém segura a empresa, né? Então, na semana que vem, dia 26, a gente começa as gravações. Então, a gente vai para Ok. Alphaville, né? E tem uma equipe que já dá assessoria há muitos anos para ele, né? Então, é uma das melhores equipes aí de marketing digital, né? Ele é o dono, né, do Mente Milionária, já ouviu falar? Quem? Você já ouviu falar daquele curso Mente Milionária? Não, não vi não, professor. É, tem um livro aí que vende horrores, né? O Segredo da Mente Milionária. Ah, então você colocou lá no grupo. É um best-seller mundial, né? Ele é best-seller em vários países, não só nos Estados Unidos, né? Então, ele é dono do Nitro 10X e é ele que vai fazer o projeto, né? Então, nós vamos Então, traduzir esses 5 livros que você já tem aí. Na verdade, você tem 6, né? Você é bitolado, né, Reginaldo? Já tem essa uhum. grandona também, né? Que é a super leitura, né? Todas e mais outra, né? Nós vamos traduzir isso aqui para 8 idiomas, né? E vai ser impulsionado, né, com um valor significativo para o mundo todo. Então, é o lançamento global. E aí o povo vem, né, e passa a assistir às aulas também no sábado, né? Então, nós vamos ter até que mudar de plataforma, acredito eu, né? Para poder suportar, né, o número de pessoas. E você está com a gente nisso aí, tá? Aí eu aproveitei esse nosso iniciozinho de aula para quem for assistir sua aula saber, né, que é possível ser sócio da nossa empresa, investir e ajudar a combater o analfabetismo funcional. Você sabe o que é isso, Reginaldo? Eu sei que vai muito longe. E outra coisa, professor, posso falar com toda sinceridade. Foi o melhor investimento que eu fiz até agora. Rapaz, pois é, a gente fez aí um grupão, né, com 200 pessoas, coisa de doido, né? Um cara não é normal, pegar 200 alunos, eu dava aula, eu acordava lá nos Estados Unidos, 4h30 da manhã, né? Para pegar o primeiro aluno ali, 5h30, 6 horas, e ia até 9 da noite, incluindo sábado, o dia todo, e domingo de manhã. Ou seja, eu só tinha tempo para descansar o domingo de tarde. E eu fiquei 4 meses fazendo isso. Mas, claro que quem aprende mais sou eu, não é a galera que estava lá, né? Então, disso resultou o desenvolvimento do aplicativo e o livro, né? Mas, só para fechar o assunto aqui da empresa, né? Como o analfabetismo funcional é aquela pessoa que ela, se você mostrar a palavra tomate, ela lê, ela sabe o que é. Se eu disser assim, o tomate é verde, ele leu, ele entendeu, tá? Que é um tomate que não está maduro, né? Tô Aí se entendendo. você pedir para ele assim, explica, aí já era, entendeu? Tomate é verde e acabou, não tem mais nada para explicar. Não, tem sim. Tomate geralmente é vermelho, né? Quando o vermelho é mais saboroso, vai ficar melhor, né? Numa salada, vai ficar melhor para preparar aquele molho, né? A bolonhesa para colocar numa massa, seja uma lasanha, um espaguete. Ele verde ainda pode ser comido com sal, né? Ali uma vez ou outra, mas não está no seu ponto ideal, né? O ideal, às vezes, até que ele esteja no pé. Hoje em dia, devido à pressa mercantil, a gente o retira do pé antes da hora, cheio de agrotóxico, e amadurece nas nossas geladeiras, nas nossas cestas de alimento, e acabamos comendo um alimento, um tomate de péssima qualidade. Olha aí, como é que não tem que explicar? Se eu disser Bom, apenas o tomate é verde,
Dá para a gente ficar aqui um dia falando do tomate verde. Então, o analfabetismo funcional é quando o camarada lê e não entende o que ele leu. Entendeu? Ou seja, ele fica sujeito à indução de um determinado professor, de um determinado líder espiritual, ou da televisão, do rádio, da revista, do escritor que ele está lendo, né? Então, ele não tem a capacidade de entender, muito menos fazer uma análise crítica. Então, esse é o principal talento, é a principal mágica da leitura, é você conseguir formar a sua opinião. Né? E essa semana você conseguiu se exercitar em quais exercícios? O senhor pediu para exercitar no texto pela metade, professor. Texto pela metade. É quase né, um sacrifício fazer aquilo ali, né? Porque o texto tem um assunto ali, só tem a metade de cima, eu tenho que usar um aparelho extremamente chato, quer dizer, eu adoro, aquilo ali para mim é música, né? No início eu sonhava, sabe? Não sei se você já sonhou com metrônomo. Assim, nos primeiros 6 meses, né, que eu treinava leitura dinâmica, eu sonhava, né, com toque, 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 sonhava lendo com metrônomo, né? Eu treinava muito, né? Sua imagem congelou aqui para mim, não sei se você provavelmente deve estar me ouvindo. Se ela congelou, simplesmente congelou, você pode ir na sua telinha, fecha e abre, né? Se caiu a conexão, é só entrar de novo pelo mesmo link. Aí tem aquela janelinha aqui embaixo, né? Uma delas parece uma câmerazinha. Você fecha, aí teca de novo, ela abre, aí você descongela a imagem. Ah, você entrou por outro. Você estava me ouvindo? Tava não, professor. Tá. Tá conseguindo. Estava dizendo assim, quando acontecer isso, quando a imagem congelar, você pode vir naquele botãozinho ali que parece uma câmera, aí você clica, ela fecha. Aí você clica de novo, ela abre. Aí descongela. Mas se for conexão, você pode sair do link e entrar de novo. É porque ficou tudo escuro. Isso aí chama-se internet. Uhum. Nossa internet, a gente compra 400 mega. Rapaz, nos Estados Unidos você compra 20 mega. E a internet é melhor do que a daqui, de 400. Um Mas por quê? absurdo isso. Porque é mentira, né? Porque ele não está te entregando 400. Se você coloca lá no seu medidor, tem dia que está dando 5. E outra coisa, eles dividem download e upload. Aí compra a internet 300 mega à vontade de download. Mas de upload às vezes é 20. Aí numa aula dessa, por exemplo, onde você tem que dar e receber, aí trava. Né? São demais. Se você quiser a download e a upload, ou você vai para os Estados Unidos, ou para um país desenvolvido, ou você tem que pagar uma fortuna. Sabe quanto que é 400 mega em download e upload? 5 mil reais. É isso, professor. É a famosa internet dedicada. Falei, muito obrigado, quero não. 5 mil, como é que você está vendo falando que é 400? Ele entrega um pedaço, 400, o outro pedaço é 15. Entendeu? Absurdo. Por exemplo, se eu vou dar uma aula para 100 pessoas, eu consigo enviar a minha imagem para todo mundo. Mas eu não consigo receber vocês. Ao invés de eu ver a cara de todo mundo, eu vejo a cara de 5, 6. É injusto isso. Pois é. Aí quem regula é a Anatel, né? Mas vamos lá, voltando aqui, né, para o nosso assunto. Você tinha que ler, né, o texto pela metade, e aí você tinha que trazer uma ideia daquele texto, né? Você conseguia fazer? É que tá conseguindo sim, professor. Tá. E você distorcia, às vezes, ou era muito tranquilo? Porque, às vezes, por exemplo, teve um aluno que eu fiz com ele, aí ele disse assim para mim, Platão foi, né, o filósofo com maior expressão, né,
da era socrática. Não estava escrito isso lá. É verdade? É um dos maiores, né? Tanto que Sócrates não escreveu nada. Quem escreveu o conteúdo de Sócrates foi Platão. E, além disso, ele teve como aluno Aristóteles, que ensinou Alexandre o Grande, que com 17 anos conquistou a Europa e com 23 a Ásia e a África. Ou seja, todo o mundo antigo estava na mão de um garoto de 23 anos. Mas quem foi o professorzinho? Aristóteles, que foi aluno de Platão, que além de ensinar Aristóteles, ainda escreveu tudo que Sócrates, tudo não. É um monte de coisa que Sócrates falou, né? Porque queimou a livraria, né? A biblioteca, né? Muitas coisas foi se perdendo, né? E a gente não tem tudo que eles escreveram, né? Mas vamos lá, e até hoje é estudado na universidade. Cai na prova e tudo, para quem faz filosofia, direito, administração de empresa. Tá, esse texto estava lá no meio dos seus textos, você lembra dele? Lembra o primeiro, inclusive ele vem dizendo que ele teve uma influência muito grande sobre Agostinho. Olha, então você estudou mesmo. Ele influenciou Santo Agostinho, ou seja, o cristianismo, porque Santo Agostinho é um dos maiores escritores da literatura cristã, não da literatura católica, mas do cristianismo, né? Então, ele influenciou, por exemplo, foi Santo Agostinho que desenvolveu a teologia da Trindade. Não está na Bíblia. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quem entendeu isso aí e escreveu a respeito foi Santo Agostinho. Né? Legal. Então, aí você treinou isso aí, fez exaustivamente, treinou mais alguma coisa? Não, eu treinei só os 5 mesmo. Treinou as 5 folhas. Mas como são 7 dias, nos outros dias você reforçava? Às vezes eu fazia 2 por dia. Tá. Fazia para... Então, Reginaldo, a essa altura da sua mentoria, né, por coincidência, eu também falei sobre isso com a Soraya, né? A aula dela é 6h30 da manhã. Falei com ela também com o Daniel. O Daniel é o aluno antes da sua aula. Né? É muito importante, né? Nós estamos aí na aula número quanto hoje? Tá 18 lá, mas que era 16, né, professor? Acho que o senhor deve ter colocado enganado lá. Porque 18 já é a próxima, na verdade, né? Seria 17. Mas, de acordo com as suas contas, é 16. Mas, como você é sócio, né? Dá uns bônus, né? É o segundo maior acionista da empresa aí no momento, né? E, inclusive, né, se você puder, adquira pelo menos uma cota latente. Você entendeu o que é a cota latente, né? É aquela de R$100. Isso, por enquanto, né? Vai aumentar para 200 a latente e 750 a cota convencional. Por quê? Porque aí quando der, daqui 1 mês, 6 meses, 1 ano, 5 anos, ao invés de você comprar uma cota a 2.000, você só paga a diferença. Entendeu? Então, teve gente que comprou 15 cotas latentes. Por quê? Porque aí o propósito dele é todo mês quitar uma cota. Tá? Por quê? Porque senão, quando a cota aumentar para 1.000, aí ele não vai ter o mesmo poder aquisitivo de estar comprando cota a R$500, né? Tá? Então, o que eu passei para eles? Você precisa estabelecer a tua rotina de leitura. Por exemplo, eu sei que você lê todo dia, até por causa da mentoria, certo? Principalmente que tem aquele exercício que lê 10 minutos, explica 5, ou pega, faz leituras por parágrafos. Você também pode fazer leitura de página, né? Você lê a página, explica, lê a página, explica, né? Pode ser página a página, pode ser ler 10 minutos, explica 5. Pode ser parando por parágrafo. Se o parágrafo for muito pequeno, você junta, lê 2, lê 1, lê 2, né? Se for muito grande, divide em 2 pedaços, né? Assim você fazia? Mas agora é importante você estabelecer o que faz sentido na leitura dinâmica. Qual que é o objetivo da leitura dinâmica? É ler um livro em 1 hora. Tá? A meta técnica é chegar a 1.000 palavras por minuto com 70%.
Então, tecnicamente falando, no teste, tem que dar isso. Tá? Mas, na prática, só serve ter esse resultado se você ler um livro em 1 hora. 1.000 palavras por minuto, ó, uma página tem mais ou menos 250 palavras. Uma página. Se eu leio 1.000, quer dizer que eu leio de 3 a 4 páginas por hora, por minuto. 3 vezes 60 minutos é 180 páginas. 4 vezes 60 minutos dá 240 páginas por hora. Aí dá certinho, então, né? Aí bate certinho. Né? Então, tá. E como é que eu crio isso? Eu crio isso primeiro, estabelecendo o horário que eu vou ler. Então, eu não sei como é que é a tua rotina, mas a maioria lê na hora que dá. A ler na hora que sobrou tempo, na hora que dá para encaixar. Não é assim? A maioria lê nesse quadro aí. Mas o ideal é você estabelecer dia e horário. Aliás, local e horário. Todo dia, num determinado lugar e num determinado horário. Então, eu não sei se você já tem isso. Você tem isso? Não, eu preciso fazer isso, devo fazer isso. Tá, então, por exemplo, se você vai para academia, às vezes você vai de manhã, às vezes você vai à tarde, às vezes você vai à noite, você pode ter certeza que essa pessoa não fica 3 meses na academia. Entendeu? Porque justamente porque não tem a hora de ir, ela não vai. Então, geralmente, a pessoa que consegue ir para academia todo dia, ela diz, não, é 7 da noite. Não, é 6 da manhã. Então, você tem que administrar, né? Bom, que hora que eu posso? Eu posso 12h30, depois do almoço. Eu almoço meio-dia, né? 12h30, 12h40, eu vou ler 1 hora, meia hora. Tá? Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, não tem tempo. Então, olha só. Então, o que mudaria na sua vida se você lesse um livro por dia? Mudaria tudo. Então, quer dizer, será que vale a pena se eu acordo 7, acordar 6? Então, Vale. todo dia eu leio de 6 a 7, entendeu? Ou eu vou me deitar sempre às 8h30, 9 da noite. Será que vale a pena eu passar a deitar às 10? Né? Tá, e como é que eu atinjo esse desempenho? Como é que eu atinjo esse resultado? Lendo com o metrônomo, pelo menos 30 minutos a 1 hora. Então, por exemplo, o livro que você está lendo, qual que é? Professor, estou lendo a Bíblia. Inclusive, umas 3 semanas para cá, eu já estou no livro de Números, já no capítulo 19, se não me engano. Isso. Então, eu vou ler o livro de Lucas, né? Tá, então, se eu estou lendo ali, por exemplo, com o metrônomo, a Bíblia é difícil de fazer isso, que ela é atípica, né? Ela é dividida em 2 colunas, dependendo da versão que você pegou, as linhas não são homogêneas, né? Tem linha pequenininha com 3 palavras, tem linha com 8, né? Mas pegando um livro tradicional, por exemplo, geralmente uma página tem 25 linhas. Se eu colocar o metrônomo em 75, dá 3 páginas por minuto. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Eu estou lendo pelo celular, a Bíblia eu estou lendo pelo celular. Mas, Sim. no caso, se eu começar a ler o livro, eu terminei aquele livro ali, eu tenho que voltar a lê-lo novamente, eu pego outro Não, só livro, se você quiser. Só se você quiser. Tá? Eu, por exemplo, volta tem para... livro que eu já li 300 vezes, 400 vezes. Mas eu não leio, por exemplo, eu não releio porque eu não entendi. Eu releio porque eu quero mais do livro. A Bíblia mesmo eu já li mais de 40 vezes. Isso é bom, vou conseguir fazer isso também, Então eu leio por quê? Porque toda vez que eu leio a Bíblia, eu vejo coisas que eu nunca vi. Né? realmente. Então, você descobre, porque ela depende, né? O livro depende do momento que você está vivendo. Então,
Dependendo do que você está vivendo, você vai enxergar coisas que você não enxergou numa outra realidade de vida que você estava passando, tá? Então, se você está procurando, por exemplo, prosperidade, você vai achar prosperidade na Bíblia. Se você está procurando, por exemplo, sei lá, uma parceira, né, uma esposa, você vai encontrar texto que fala disso, você vai encontrar esposa na Bíblia. Se tem o problema de depressão, você vai achar sobre depressão, né? Então a Bíblia tem essa coisa de você achar o que você procura dentro dela, né? É um livro muito amplo, completo, né? Mas o legal, né, é você pegar livros comuns, por exemplo, e todo dia conseguir ler um livro. Se você conseguir ler com o metrônomo no 75, dá 180 páginas por hora. Ou 75. seja, você vai gastar no máximo 2 dias para ler um livro. Ah, mas eu não consigo ler no 75. Não tem problema, você lê em quanto? Eu leio no 20. Você vai aumentar um ponto. A cada 2 dias você aumenta um ponto. Gostei, professor. Tá, eu Excelente li no instrução. 20. Hoje, amanhã eu vou ler no 21. Mas 21 não aumentou nada. Problema. Daqui 2 dias eu ponho no 22. Daqui 2 dias eu ponho no 23. Em 3 meses você está lendo no 60. Boa. Em 6 Muito bom. meses você consegue ler um livro em 1 hora. Entendeu? Então esse é o teu Entendi. desafio essa semana. Mesmo que você não consiga treinar essa 1 hora por dia, tá? Você tem que fazer o seguinte: eu tenho 15 minutos. Eu vou ler com o metrônomo, tá? Só que eu vou colocar o toque aqui e eu vou medir quantas páginas eu consigo ler. Então você vai escolher um livro e todo dia você vai começar a aumentar o metrônomo, tá? Essa vai ser a tarefa da semana. Na verdade é da quinzena, porque semana que vem eu estarei em São Paulo, né? Então não vou poder dar aula, né? Que a gente vai estar no estúdio. Então você Ok. vai ter 15 dias para treinar. Se tiver meia hora, melhor ainda, tá? Outra coisa, uma coisa é você lê 10 minutos, outra coisa é você ler 1 hora. Uma outra é a corrida de 100 metros, outra coisa é a maratona. Não sei se você lembra, o Bolt ganhou várias medalhas, Lembra? mas a velocidade que ele competiu em 100 metros, eu não sei quanto que é a de maior tamanho, né? Quantos metros que tem que correr, a mais longa, mas eu sei que ele ganhou várias medalhas, né? Mas a velocidade não foi a mesma. A de 100 metros ele deu o máximo, né? Na maratona, não, você tem que ir devagarinho, senão você não aguenta. Então, se você começar a treinar, por exemplo, o seu condicionamento para a leitura, então, não é condicionamento físico, é condicionamento cognitivo, daí a pouco você consegue ler um livro em 1 hora. Então, o desafio é um livro por dia, ler mais de 300 livros por ano. Gostei, professor. Fechou? Eu acho que não só eu, mas acho que o grupo inteiro, praticamente todos, precisavam ouvir isso aí. É lógico, Muito claro. Porque que adianta você ter leitura dinâmica se você só lê de vez em quando? Entendeu? Você vai continuar o mesmo leitor que você sempre foi.